Observa que eu segui um passo a passo até aqui. Qual foi o passo a passo que eu segui? Primeiro, context é uma forma de passar informação, informação de componente pai para filho sem usar props. Isso é uma context. Ou seja, context é mais uma funcionalidade do React que ajuda no gerenciamento de estado de uma aplicação. A gente viu anteriormente que uma forma de evitar prop drilling, perfuração de props, é fazer composição de componentes e usar prop children. Então, o primeiro passo para evitar prop drilling é recorrer à composição de componentes. Mas nem sempre a composição de componentes vai resolver prop drilling. E aí, lembrando, tá? Vou só escrever aqui para você relembrar do que a gente está falando. Prop drilling, isso foi visto lá na aula 15. Nem sempre composição de componentes vai conseguir resolver prop drilling. E aí talvez seja o momento de você pensar em uma solução como context. Se você tem uma informação em um componente pai e precisa que algum componente filho receba essa informação sem passar props, seja porque passar props está ficando inconveniente ou porque você está com um problema de prop drilling, isso é, você está passando essas props para componentes intermediários que não precisam conhecer essas props, você pode usar context. E quando eu digo que a informação vai ser passada para algum componente filho, não precisa ser um filho direto. Pode ser um filho que está 5 níveis abaixo na hierarquia, em relação ao componente pai que tem a informação. Lá da doc do React, using, aqui, ó, usando context em filhos próximos, então aqui ó, a informação está vindo daqui para esse filho próximo, e usando context em filhos distantes. Então não importa o quão profundo esteja o filho na hierarquia, o quão distante ele esteja do pai, ele vai conseguir acessar a informação que está no pai, quando o pai passa essa informação via context. Então, a informação da context pode ser acessada em qualquer filho do pai que tem a informação. Qual que vamos entender aqui, quais são usos comuns para context? Alguns usos comuns são tema de cores, você está setando uma cor clara ou escura, né? Tema dark, tema light. Se bem que hoje, dependendo da complexidade do tema, dá para fazer com CSS. Tá? Outro uso comum para context, usuário, autenticação. Tem componentes que precisam saber se o usuário está logado ou não. Quando você cria uma context com informações do usuário, fica mais fácil ler essa informação de qualquer lugar da aplicação. Qualquer filho pode ter acesso a essa informação. Tá? Então, um princípio geral é, se precisa passar alguma informação em componentes distantes entre si, que estão localizados em diferentes partes da árvore de componentes, isso pode ser um indicativo que uma context, nesse caso, pode ser útil. Dito tudo isso, a gente vai ver agora um exemplo simples, porque é um exemplo inicial, introdutório, compromisso zero com boas práticas, só pela diversão. E aos poucos a gente vai sofisticando de forma incremental. Mas qual que é o problema desse código?
prop drilling da prop image height. Ela está no componente app, ela é criada no componente app, e até chegar no componente img, até essa prop chegar no componente img, ela passa por vários componentes intermediários que não precisam conhecer essa prop. Porque esses componentes intermediários fazem nada com essa prop, né? Só para a gente ter uma ideia, vamos ver aqui na árvore de componentes. Olha só, o img é o componente final que usa image height, mas image height está aqui, ó, foi criada aqui, e aí foi passada para games list e para game sem necessidade. Games list e game não precisam conhecer image height, porque eles fazem nada com ela, só passa ela para frente. Tá? Então, do app para img, tem esses dois componentes intermediários que não precisavam conhecer img height. Por isso, esse é um caso de uso interessante para context. E, novamente, vai ser o exemplo mais simples possível, porque é um exemplo inicial, introdutório. Aos poucos, a gente vai sofisticando os exemplos de forma incremental. Bom? Então, como que vai funcionar? Primeiro passo vai ser criar a context. Para criar minha context, eu vou importar create context do React. Importei a função create context do React. Tá vermelho porque o linter está reclamando que eu ainda não usei. Vou usar daqui a pouco. Essa função, como o próprio nome já diz, é a função usada para criar uma context. O que eu vou fazer? Eu vou invocar essa função create context e vou armazenar o retorno dela em uma const img com i maiúsculo height context. E aqui embaixo eu vou exportar de forma nomeada a img height context. Sempre nomeie a sua context com context no final. Bom, é uma convenção que facilita identificar uma context no seu código. Ah, o nome do arquivo precisa ter context no final? Não, porque você já está... O arquivo já está dentro de uma pasta context. Você vai referenciar, você vai escrever a pasta context na hora que você for importar. Então, fica claro que o arquivo é uma context. Bom, não precisa dessa redundância toda. Agora, aqui no final do nome, é interessante você sempre nomear sua context com context no final, porque facilita identificar uma context no seu código, lá no meio do código. Muito simples até aqui. Importei a create context do React, criei a context, image height context, e exportei ela. Algumas considerações aqui. Para que a context seja criada, a função create context precisa sempre ser invocada fora de um componente. Isso aqui não é um hook, isso aqui é uma função para criar uma context, que precisa ser invocada fora de um componente. A função createContext pode receber como argumento um valor inicial. Geralmente, o valor mais comum que você vai ver por aí é undefined, ou seja, ela fica sem argumento, ou null. Por enquanto, vai ficar null. Esse valor inicial só vai ser, de fato, o valor da context quando eu não criar um provider. Vou mostrar isso mais à frente. Tá?
E esse valor inicial não é lá muito útil, esse null aqui não é lá muito útil, porque ele nunca muda. Mas ele é lido quando eu não crio um provider. Novamente, mais à frente a gente vai ver isso. Estou só te dando um contexto. Trocadilho. A create context retorna um objeto que eu estou passando para o image height context. E já a seguir a gente vai ver uma propriedade muito importante desse objeto, que é provider. Então é o seguinte, context está criada, e agora vem o próximo passo, que é criar um provider. O que é um provider? Um provider é um componente que provê, que fornece um valor para componentes abaixo dele na árvore de componentes. Para criar o meu provider, eu vou importar a image, qual é o nome da context? Image height context from src barra context barra e o nome desse arquivo aqui. Beleza. Importei a image height context. Eu vou envolver todo o JSX do meu app em um provider. Como que eu crio esse provider? Image height context.provider. Assim que eu crio o provider. Nem sempre o provider precisa envolver todo o JSX do app. Mais à frente a gente fala sobre isso, tá? Salvei. E olha só. Isso aqui ele está dando um aviso que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Deixa eu recarregar. Ele vai manter esse aviso. Mas o que eu quero mostrar está aqui, na árvore de componentes. Agora, olha quem está aqui. Provider. Está envolvendo os componentes do app. É verdade? E, novamente, localização de provider, onde que coloca, onde não coloca, isso vai ficar para depois, tá? A gente está experimentando, a gente está conhecendo uma parada aqui, então eu não vou me apegar a esses detalhes de boas práticas por agora, senão tende a ficar mais complicado para você entender, tá? Vamos passo a passo, um passo de cada vez e mais à frente a gente fala de boas práticas. Aqui, meu provider. Tem o provider envolvendo todos os componentes do app e eu vou passar para esse provider o valor que eu quero que ele forneça para os componentes que estão dentro dele, os componentes que estão abaixo dele. Para passar esse valor, eu vou criar uma prop value, vai receber um objeto, e qual é o valor que eu quero passar? Que eu quero eliminar o prop drilling, é isso aqui, não é? Prop image height. Então, eu vou pegar esse image height, vou declarar nesse objeto um height, recebe image height, que está vindo daqui. Ou seja, eu estou envolvendo toda a minha aplicação com o provider e através da prop value eu estou passando para baixo, isso é, aqui para dentro desses componentes, um objeto com uma prop height que recebe o valor da const image height. E aí, agora que eu criei meu provider, meu próximo passo é fazer o quê? Remover o prop drilling. Então, vou remover essa prop image height daqui. Dentro do games list, não precisa dessa prop mais.
Não preciso dessa prop image height que estava sendo passado para game. Lá dentro de game, vou remover image height. Vou remover image height daqui. É uma prop que eu não preciso mais. E vou remover image height daqui. Então, eu removi tudo. Vou remover até o style por enquanto. Até o style por enquanto, tá? Então, removi o prop drilling da image height, porque agora eu tenho este provider que está passando para baixo o objeto com a prop height. Então, agora o meu próximo passo é pegar a informação aqui da context, do meu provider. Qual componente precisa desse objeto aqui? O componente MG. Porque é com esse objeto que eu vou setar o estilo que vai botar a altura na imagem. Então, esse componente precisa receber a altura da imagem. Mas como que eu acesso lá no meu componente image esse objeto que o provider está fornecendo? Bom, primeiro eu vou importar o hook use context. Importei o use context. Vou vir aqui, vou retornar essa imagem. E aqui dentro desse componente, eu vou usar use context aqui dentro. E vou armazenar o retorno dela em uma const obj. Vou salvar. Com esse hook use context, ele está vermelhinho aqui porque eu ainda não usei o obj. Com esse hook use context, eu vou dizer que eu quero usar a context image height context, que é essa context que o provider está fornecendo aqui, que eu importei aqui, certo? Então eu vou usar assim, vou inserir image height context dentro de use context. Então aqui eu estou dizendo para o React que eu quero ler o valor da context image height context. E aí, se a gente visualizar esse objeto no console, obj, olha só, vou dar um F5 só para resetar. E olha só o que veio para cá, para o obj. Obj é o objeto que eu passei aqui como valor do provider. Então, este valor está sendo fornecido para esses componentes abaixo, e aqui eu estou lendo esse valor. Tá? Então, o obj é um objeto que contém a altura da imagem. Ou seja, este componente está recebendo a informação, a altura da imagem, sem eu ter que fazer prop drilling dessa informação. E é esse o objetivo da context. Context é uma forma de passar informação de componente pai para filho, sem usar props. Então agora que eu tenho esse objeto aqui, basta eu inserir o style recebendo o tamanho da imagem. Recebendo o tamanho da imagem. Eu vou fazer um destructing aqui, tá? Que esse objeto tem a propriedade height. Fazer o destructing e aqui eu vou passar um objeto com height. Beleza? Então, aqui é a mesma coisa de eu estar fazendo isto. Este height é
o desse destructuring, tá? Então, apliquei o destructuring e inseri o style com height. E aí, se eu testar agora, vou dar um F5 só para ele resetar o estado, e tá aqui. Agora, o tamanho das imagens estão sendo alteradas quando eu marco o check. Observa que eu segui um passo a passo até aqui. Qual foi o passo a passo que eu segui? Primeiro, criei a context, aqui nesse arquivo img height.jsx. Segundo, no app.jsx, eu criei um provider que passa a informação para baixo. Terceiro, removi o prop drilling da informação, removi todas as props image height. E quarto, peguei a informação dentro do componente que precisa dela. Nesse caso é o IMG. Se você seguir esses 4 passos, não tem como você errar na hora de refatorar de prop drilling para context. Novamente, 4 passos. Vamos lá. Primeiro, criei a context no arquivo img.height, -height. No app.jsx, criei um provider que passa a informação para baixo. Removi o prop drilling da informação, removi todas as props img height. Peguei a informação dentro do componente que precisa dela, que é o IMG. Esse é o passo a passo básico para criar uma context no React.